Doutor Fernando, obrigado pela sua participação. Eu conversei com o senhor, se eu não estou enganado, a última vez no Rio de Janeiro, no encontro de plantas daninhas, e falar um pouco agora a respeito de dessecação da soja. É um processo importante, o senhor tem falado sobre esse tema aqui para os produtores rurais em Maracaju, no Showtech. Como que esse procedimento tem sido feito e principalmente como que ele pode melhorar com os resultados de campo? Então, hoje nós já nos encontramos em outras oportunidades para falar um pouco do controle de plantas daninhas, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho, depois que foi feito esse controle, na pré-colheita da soja, vamos falar um pouco da dessecação da pré-colheita da soja. Por que esse tema é importante? Porque isso tem aumentado ano após ano o número de produtores, o número de áreas que estão sendo dessecadas, quer dizer, utilizando algum herbicida para matar essa soja antes, secar essa soja antes para poder colher. E aí nós vamos falar um pouco de quando essa técnica deve ser utilizada, as implicações que isso pode ocorrer, tanto positiva quanto negativa, né? E os cuidados para quem for fazer, utilizar da melhor maneira possível. Então é um tema muito interessante porque é atual, né? O pessoal alguns já até colheram soja, outros estão preparando para colher a soja. Então o pessoal quem for fazer essa prática está pronto para fazer isso. E nós vamos tentar passar algumas informações que espero que a gente possa ajudar tanto os técnicos quanto os agricultores agora para essa pré-colheita da soja. Em relação à técnica de dessecação, o pessoal que está nos acompanhando em todo o Brasil pelo canal do Boi, quais são as observações que ele tem que tomar para esse momento da lavoura da soja? A primeira observação é assim, eu preciso fazer a dessecação da soja? Por que eu vou fazer a dessecação da soja? Então, na verdade, a dessecação ocorre por 4 principais fatores. Primeiro, para controlar algumas plantas daninhas que estão ali, podem atrapalhar na colheita. O segundo fator é porque tem haste verde, quer dizer, as plantas estão desiguais, tem uma parte que está verde, outra parte que está seca, quer dizer, você precisa secar toda para colher todo uniforme. A terceira, e é o que a maioria dos produtores fazem, é assim, eu vou dessecar para colher antes para plantar meu milho safrinha. Né? E a quarta é que alguns produtores de semente acham que fazendo isso pode melhorar a qualidade da semente. Então esses são os 4 principais fatores. Então, primeira questão, eu preciso fazer, é por causa de um desses fatores? Ok, preciso. Qual que é o tempo correto para fazer? Quando eu tenho que fazer? Porque isso é muito importante. Se eu fizer muito antes, eu posso perder em produtividade porque essa soja não estaria pronta para colher. E se eu fizer muito depois, eu posso ter problema de resíduo também. Então, de novo, primeiro ponto, por que eu preciso fazer? Fazer da maneira correta e na época mais adequada. Doutor, mais uma vez a definição do tempo, assim como a decisão de quando cultiva, se é mais cedo, se é mais tarde, aqui no Mato Grosso do Sul mesmo, quem plantou soja mais tarde não viveu esse veranico num ponto de desenvolvimento da soja. Então, o momento de se decidir quando fazer é fundamental. Quando que é esse momento, quando ele faz a análise do campo de soja? Então, cientificamente, o estádio ideal, quer dizer, a época da soja, do estádio da soja de desenvolvimento para fazer dessecação, é no estádio R7.3. O produtor fala, amor, Fernando, qual que é esse 7.3? Esse estádio é quando a soja está amarelada, né? Quando ela tem 75% das folhas e das vagens amarelas. Então, assim, aquela soja que a gente fala bem loirinha, né? Ainda com algumas folhas verdes, mas com a parte já de alouramento. Então é 7.3, onde é que o grão está totalmente cheio, toda a matéria seca já está no grão e ele não vai ter perda de produtividade nenhuma. Se ele fizer um pouco antes, com a soja ainda mais verde, ele pode perder em produtividade, em algumas situações até 20% ou 30%. Então imagina, quem sofreu seca, quem já fez todo o processo correto, desenvolvimento da lavoura, na hora de dessequei um pouco antes, perdi. Época correta, 7.3, soja lourada. Isso vai dar, talvez, adiante 5, 7 dias do período ideal da colheita. Então é isso que ele vai ganhar de antecipar e uma lavoura mais limpinha. Doutor Fernando, quando você aponta isso, nós temos ali aquele momento de preparo para chegar a esse estágio e nós temos também, como o senhor disse, né, quem fez o processo de dessecação antes tem uma consequência e quem faz depois também tem uma consequência, pode ter algum tipo de resíduo. Esses são os equívocos mais comuns quando se toma a decisão, quando você tem que fazer a dessecação? Eu citaria assim, o principal equívoco é fazer antes a dessecação. Né? É um deles. O segundo é atrasar muito e ter resíduo de grão. E o terceiro é fazer mal feito, utilizar um produto não adequado. Né? Então são os 3 principais produtos, mas com certeza esse que você citou, que eu tinha falado antes, que a época é inadequada, principalmente antecipando, né? Antes. E fazendo a utilização errada são os principais problemas que podem causar, de novo, perda de produtividade ou resíduo nos grãos. Lembrando que nós já tivemos há 2 anos atrás problemas de algumas cargas de soja nossa, que tinha alguns resíduos e alguns herbicidas dessecantes.
Então, assim, isso pode ser um complicador para a nossa comercialização de soja. Então, além de perder dinheiro antecipando, a gente pode ter problema de comercialização se tiver resíduo nesses grãos. É um fator importante, o senhor colocou, que entra dentro da questão comercial. No último ano nós tínhamos, o Brasil pode-se colocar que andava sozinho, porque o principal importador comprava soja apenas no Brasil, não dos Estados Unidos. Esse ano pode ter uma alteração. Com isso também pode estar mais exigente, eu diria assim, em relação a alguns fatores, como esse tipo de resíduo. Eu acho que aconteceu isso em alguns anos no país, nas nossas cargas que foram para a China principalmente. Eu não tenho dúvida que vamos dizer assim, as guerras comerciais, ou essas questões comerciais, serão cada vez mais importantes para a questão de mercado e tal. E qualquer fator que possa prejudicar ou auxiliar qual que seja o país ou o produtor, vai ser levado em consideração. Então, acho que essa questão de resíduo vai ser cada vez mais importante, além da qualidade geral, lógico, do produto, mas para questões comerciais. Então, por exemplo, se eu detectar um resíduo, eu falo, olha, eu não vou comprar sua soja, eu vou comprar sua soja mais barata. Então, pode influenciar sim, pode ser até fator determinante em algumas situações, em alguns mercados que tem mais competição. Então, realmente, resíduo tem a questão técnica e a questão comercial que acho que os produtores deverão levar em consideração cada vez mais. Doutor, para nós encerrarmos, né, e esse é um tema que o senhor vai tratar aqui durante o Showtech também, quando você fez bem feito, como que a lavoura de milho, por exemplo, se for a segunda safra, ela pode ser beneficiada de uma dessecação feita de maneira adequada? Bom, são dois principais fatores. Se eu dessequei bem, posso até falar que são três fatores. Se eu dessequei bem, provavelmente vou ter uma colheita de soja de melhor qualidade. Colheita de soja de melhor qualidade, menos grão que cai no solo, menos soja voluntária, enfim. A segunda questão é que eu vou deixar a lavoura mais limpa também com essa qualidade, quer dizer, a plantabilidade do milho vai ser melhor, né? Toda a instalação de lavoura. E a terceira também é que eu vou ter menos planta daninha se eu fizer uma dessecação adequada. Então, eu vou plantar o milho mais no limpo. A quarta que a gente poderia colocar é que eu estaria antecipando em alguns dias também a minha semeadora de milho, e isso pode ser benéfico, depende das condições climáticas para a cultura do milho. Então, assim, nós podemos citar esses quatro principais fatores, né? Colheita de soja melhor, deixar a lavoura mais limpa, com melhor plantabilidade, né? O terceiro fator é sem plantas invasoras que sobraram da lavoura da soja, e o quarto fator seria a questão de antecipar um pouquinho a colheita. Então, dessecação fazendo no ponto correto, com a proposição correta, da maneira correta, vai ajudar tanto a colheita da soja quanto a cultura em sucessão.